algumas explicações a propósito do recente orçamento retificativo que a Câmara Municipal do Funchal apresentou e, em concreto, sobre a questão do IRS variável em relação aos anos 2009 a 2010. O município do Funchal apresentou, na semana passada, uma proposta de orçamento retificativo por conta de uma suposta dívida da região ao município. Ora, em primeiro lugar, não se percebe como é que se pode inscrever uma verba no orçamento municipal sem ter a certeza de que se vai receber essa mesma verba, uma vez que o diferendo está em tribunal e ainda não foi resolvido. Ou seja, há aqui um princípio na contabilidade pública, que é o chamado princípio da prudência, e que, sabendo que existe uma ação neste momento em tribunal, sabendo que essa ação entrou em outubro do ano passado, sabendo que não é expectável que essa ação se decida num ano e que seja decidida e transitada em julgado em 2006, em nosso entender, esta verba não devia ter sido inscrita no orçamento deste ano. Aliás, essa foi uma das razões que levou, o ano passado, os vereadores e os deputados municipais do PSD a terem votado, de forma contrária, o orçamento da Câmara Municipal do Funchal. Convém também esclarecer um outro argumento falacioso, que não tem correspondência com a verdade e que tem sido muito mal utilizado, se calhar de uma forma maliciosa, por parte da Câmara. É que a Câmara Municipal, no passado, numa variação anterior, social-democrata, intentou um processo contra o Governo da República e não contra o Governo Regional, como erradamente se quer fazer supor. Mas a própria região autónoma, o próprio Governo Regional, levantou uma ação no passado contra o Governo da República, o Ministério das Finanças, sobre este mesmo assunto. Contudo, como sabem, quando do PAEF, a região foi obrigada a desistir deste mesmo processo e de outros que estavam pendentes, o que não significa de maneira nenhuma que este dinheiro não seja devido aos madeirenses e razão mais do que suficiente da nossa parte para continuarmos a lutar por ele. Resta à região, por agora, aguardar a decisão do tribunal competente. Isso é também uma questão que tem que ficar bastante clara. O Governo não diz de maneira nenhuma que não vai pagar esta mesma dívida, se for essa a decisão que o tribunal competente vier a tomar. Diz é que aguardaremos por decisão judicial. Por outro lado, mesmo que o Governo neste momento o quisesse fazer, quisesse pagar de uma forma voluntária esta mesma dívida, não há enquadramento legal para poder pagar. Portanto, o Governo tem aqui duas opções. Ou, para poder pagar esta dívida, é necessário fazer um decreto legislativo regional que venha adaptar a lei das finanças regionais, ou aguardará por decisão do tribunal e, como é evidente, uma sentença, e em sede de execução de sentença terá que o pagar, coisa que o Governo, atempadamente, tem sempre dito, como é normal, num Estado de Direito. O plano de obras que a Câmara, neste momento, diz que está em causa, são os 5 milhões que lhe falta receber e que põe em causa um determinado plano de obras, é mais uma artimanha para enganar distraídos, porque, como vos disse há pouco, esta verba, que neste momento aqui em causa está a 7,6 milhões de euros para todos os municípios, que no município do Funchal é à volta de 5 milhões de euros, nunca deveria, como eu disse há pouco, ter sido inscrita. E, portanto, se não deveria ter sido inscrita do lado da Receita, não deveria também ter sido inscrito um conjunto de obras na parte da despesa. E, portanto, aqui dizer que as obras não são feitas porque realmente há uma dívida é, uma vez mais, um argumento falacioso, visto que, como já foi aqui demonstrado, se não devia ter sido inscrito, quer do lado da Receita, também do lado da despesa, essas mesmas obras não deviam ter sido inscritas no plano de investimentos na Câmara Municipal do Funchal. Ainda assim, as obras que aparentemente não vão ser executadas por falta de uma verba que foi contabilizada e que não poderia ter sido, podem muito bem ser candidatadas a fundos comunitários, situação que com certeza o Governo Regional irá analisar e avaliar. Os funchalistas têm um memorando que agora distribuímos, ou que distribuímos no final, e que complementa esta informação dada em conferência de imprensa e que explica muito bem o que está aqui em causa. Na realidade, os municípios da região estão a ser penalizados em cerca de 7,6 milhões de euros. Mas é preciso entender, à custa desta alteração, e agora já é da nossa parte dizer
Esta alteração em relação ao IRS variável, ela ocorre em cerca de 2007, era então Ministro da Administração Interna, com tutela das autarquias, Dr. António Costa, e que alterou a Lei das Finanças Regionais neste sentido. Desde então, retomando o meu raciocínio, os municípios da região estão a ser penalizados em cerca de 7,6 milhões de euros. Mas à região, o Estado deve 47,5 milhões de euros para uma perda total da região entre municípios e Governo Regional de cerca de 55 milhões de euros. Esta quantia não é, de maneira nenhuma, uma quantia despecienda, mas a região, como é evidente, não vai apresentar nenhum orçamento retificativo por causa de uma verba a que tem direito, todo o direito, e que tem lutado, mas que sabe que, ou melhor dizendo, que não sabe se vai recebê-la, se pode recebê-la, como vai recebê-la, porque pura e simplesmente, como não escreveu no orçamento este ano, ao contrário da Câmara, não há necessidade de fazer agora um orçamento retificativo. Ou seja, há aqui uma enorme diferença entre um orçamento que é um orçamento real e um orçamento virtual por parte da Câmara Municipal do Funchal. Eu sintetizava dizendo que haja responsabilidade e decência, porque os funchalenses merecem melhor por parte da sua administração, que em vez, muitas vezes, de arranjar justificações para a sua inépcia, para uma Câmara que está parada, o que fazem realmente é culpabilizar e se vitimizar, sacando essas responsabilidades para os terceiros. E, portanto, os funchalenses, como eu vos disse, merecem melhor da sua gestão camarária.